Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Identidade Católica, onde aqui nós aprofundamos a doutrina da nossa fé, a doutrina que os apóstolos deixaram como depósito de fé a ser guardado pela Santa Igreja. Iniciemos a nossa aula com oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, então, na última aula nós falamos sobre quem são os fiéis da igreja, né? E iniciamos falando sobre o primeiro grupo que compõe a totalidade dos fiéis da igreja, que é a hierarquia eclesiástica, né? Aqueles que governam o sagrado, que governam e lideram a igreja, né? São os ministros ordenados. E hoje nós vamos falar dos fiéis leigos. E no próximo programa falaremos sobre os religiosos, né? Aqueles da vida, os membros da vida consagrada, né? Freis, freiras, monges. Então vamos lá. Os fiéis leigos. Catecismo, parágrafo 897. Quem tem um catecismo grandão, página 257. Vamos lá. Assim nos diz: sob o nome de leigos entendem-se aqui todos os cristãos, exceto os membros das sagradas ordens ou os religiosos, isto é, os fiéis que, incorporados a Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e a seu modo feitos participantes da função sacerdotal, profética e régia de Cristo, exercem em seu âmbito a missão de todo o povo cristão na igreja e no mundo. Ou seja, o que está dizendo aqui para nós? Quem são os fiéis leigos? São aqueles fiéis da igreja que não são os membros da hierarquia, ou seja, os ministros ordenados, os bispos, padres e diáconos, e também não são aqueles que são da vida religiosa, da vida consagrada. Ou seja, é o povão, o povo de Deus, o povão de um modo geral, tá certo? Todos esses são chamados fiéis leigos ou leigos. E qual a importância deles na igreja? Assim como os religiosos e a hierarquia também abraçam a mesma missão de Cristo, de profeta, sacerdote e rei, para levar à frente a missão de Cristo na igreja. 898. Qual é a vocação dos leigos? É específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e ordenando-a segundo Deus. Ou seja, a missão dos leigos, por excelência, é santificar o mundo, né? A igreja é chamada a santificar o mundo. Por isso mesmo que a missão de toda a igreja é missão por excelência do leigo. Porque o leigo está inserido no mundo muito mais do que os religiosos e nós padres, e os bispos e os diáconos. Então, ou seja, o leigo é chamado por sua missão a fazer a voz de Deus ressoar sobre o mundo e santificar o mundo, né? Por isso, o padre, por exemplo, não deve assumir um cargo político, né? Os religiosos não devem assumir um cargo político nem se envolver com política. Isso é próprio dos leigos cristãos. Continuando, 899. A iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir e de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas e econômicas com as exigências da doutrina e da vida cristãs. 900, número 900. Uma vez que, como todos os fiéis, os leigos são encarregados por Deus do apostolado, ou seja, da missão, em virtude do batismo e da confirmação, da crisma, os leigos têm a obrigação e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações,
de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que é somente por meio deles que os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. Nas comunidades eclesiais, a ação deles é tão necessária que sem ela, o apostolado dos pastores não pode, o mais das vezes, obter seu pleno efeito. O que está dizendo esse número 900 especialmente aqui para nós? Que a missão da igreja, a missão de evangelizar e pregar o reino de Deus é de todos os fiéis, hierarquia, leigos e religiosos. Mas a missão de pregar, né, o reino de Deus e Jesus para o mundo, essa missão ela é por excelência dos leigos. Muito mais do que dos padres, dos bispos, diáconos e dos religiosos. E por que isso? Porque os leigos é que estão mais inseridos na sociedade. Um exemplo bem prático, não é? Por exemplo, as pessoas veem o padre como uma autoridade, não é? Então, quando o padre vai visitar a casa de alguém para falar do evangelho, falar de Jesus, né, as pessoas já ficam menos à vontade, não é? Já é aquela visita, por mais que o padre tente transformar aquela visita numa visita informal, mas é uma visita mais formal, não tem jeito. E aí, às vezes, as pessoas ficam mais tímidas, se abrem menos. Entende? É diferente quando, por exemplo, os amigos daquela pessoa ou vizinhos daquela pessoa que são da comunidade paroquial vão à casa daquela pessoa levar o evangelho. Fazer uma oração, um grupo de oração na casa daquela pessoa. A pessoa vai se sentir mais à vontade. Por quê? É alguém que é igual a mim, está falando de igual para igual. Entende? Então, porque os leigos estão mais inseridos no mundo do que a hierarquia e do que os religiosos, a missão de evangelizar é primeira dos leigos. Primeiro por isso. E segundo, porque se os nossos leigos das nossas paróquias assumissem com força e com garra a missão da igreja como ela deveria ser assumida, né? Os padres, muitas vezes, teriam mais tempo a se dedicar aos atendimentos na paróquia. Né? Quantas vezes a gente vê os fiéis da paróquia reclamando, o padre está distante, né? Dificuldade de encontrar o padre para nos atender. Mas por quê? Porque muitas vezes o padre está tendo que sair e evangelizar aqueles que ainda não são cristãos, porque o povo da paróquia não está evangelizando. Porque se o povo da paróquia estivesse evangelizando, ele teria nas ruas, nas casas, nos comércios, nas empresas, o padre teria mais tempo para se dedicar mais ao atendimento dos fiéis. Porque a nossa missão, primeiro e por excelência, é atender os fiéis. Não necessariamente evangelizar. Evangelizar também, mas principalmente pelo atendimento dos fiéis da paróquia. Então, muitas vezes a gente tem que deixar de fazer a nossa função primeira, que é atender vocês, para sair para pregar o evangelho e evangelizar. Percebe? Ou seja, a falta do compromisso, às vezes, de um grupo, acaba prejudicando o compromisso do outro. Então, se os leigos abraçassem com garra a missão da igreja, os padres poderiam se dedicar com mais esmero e com mais tempo do seu dia a dia aos fiéis na paróquia. E para reforçar isso, eu vou aqui ler para vocês, esse aqui, gente, é o Código de Direito Canônico. O que é o Código de Direito Canônico? É o livro onde estão todas as leis e a disciplina da igreja, não é? O Código de Direito Canônico é como se fosse o Código Penal e o Código Civil na sociedade brasileira. É como se fosse a Constituição Federal do Brasil, né? Aqui estão as leis da igreja. E olha o que diz o cânone 225. Diz exatamente isso que nós falamos agora, que a missão da igreja é por excelência dos leigos, né? Olha aqui, ó. Uma vez que como todos os fiéis, ou seja, esse parágrafo 1 do cânone 225 é o que nós acabamos de ler aqui no catecismo, ou seja, o catecismo copia tal e qual.
Parágrafo 2 do 225. Tem também um dever especial, cada um segundo a própria condição, de animar e aperfeiçoar com o espírito evangélico a ordem das realidades temporais e assim dar testemunho de Cristo, especialmente na gestão dessas realidades e no exercício das atividades seculares. Ou seja, o que está dizendo aqui? Uma vez que os leigos são aqueles que estão mais inseridos no mundo, né, no mundo secular, né, e por isso mesmo, como a gente já leu anteriormente, os assuntos da política e da sociedade é próprio deles mesmos tratarem dos leigos. Então esse é mais um argumento de que a missão da igreja de evangelizar ela é por excelência dos leigos. Os leigos têm que ser os primeiros a querer santificar o mundo com o evangelho e com a pregação, com a atuação, com o ativismo político, né, com a sua atuação política e com o seu testemunho. Continuando, a participação dos leigos. Aí aqui agora nós vamos falar a participação dos leigos na missão de Jesus. Jesus que foi sacerdote, profeta e rei, né? A participação dos leigos na missão sacerdotal de Cristo. O que está dizendo aqui para nós? Vejam só. Todas as suas obras... Parágrafo 901. Na 7ª linha. Os leigos se tornam hóstias espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Hóstias que são piedosamente oferecidas ao Pai com a oblação do Senhor na celebração da Eucaristia. É assim que os leigos consagram a Deus o próprio mundo, prestando a Ele em toda parte, na santidade de sua vida, um culto de adoração. Ou seja, como que os leigos participam da missão sacerdotal de Cristo no mundo? Principalmente pelo seu testemunho. Por exemplo, aquilo que está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 24. O que está lá? Vamos ver. Vamos ver aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Nos diz assim, São Paulo nos diz: agora alegro-me nos meus sofrimentos por vós, e completo o que falta à paixão de Cristo, aos sofrimentos de Cristo, em minha carne, pelo seu corpo que é a igreja. Ou seja, em outras palavras, o que São Paulo nos ensina aqui? Que como bons cristãos, precisamos completar na nossa carne o que faltou à paixão de Cristo. Em outras palavras, né, nós participamos do sacerdócio de Cristo pelo nosso testemunho, nos tornando hóstias vivas, hóstias espirituais. Assim como a hóstia representa o sacrifício e a doação da vida de Cristo pelo mundo, o leigo, ele se torna sacerdote junto com Cristo, se doando pela salvação do mundo e pela missão da igreja. Como, por exemplo, pelos sofrimentos. Aprender como Santa Teresinha, né? A oferecer os nossos sofrimentos e as nossas dores diárias pela conversão dos pecadores, pela salvação do mundo, pelo bem da Santa Igreja, pela saúde do Papa e dos governantes da Igreja. Percebem? Ou seja, como São Paulo, completar com os nossos sofrimentos que faltou a paixão de Cristo. Jesus não morreu de diabetes, nem de câncer, nem de infarto. Morreu assassinado. Mas pelas nossas dores, que Jesus não passou por todas elas, mas pelas nossas dores nós podemos completar, na paixão de Cristo, a missão redentora da salvação da humanidade. Isso é ser sacerdote junto com Cristo sendo leigo. Continuando, a participação dos fiéis no munus profético de Cristo, né? Cristo exerce o munus profético não somente por meio da 904, não somente por meio da hierarquia, mas também por meio dos leigos, fazendo deles testemunhas
e provendo-os do senso da fé e da graça da palavra. Ensinar alguém para levá-lo à fé é a tarefa de cada pregador e de cada crente. Os leigos exercem sua missão profética também pela evangelização, isto é, o anúncio de Cristo feito pelo testemunho da vida e pela pregação da palavra. Não é? E agora, logo abaixo aqui, no outro parágrafo. Este apostolado, o apostolado profético, não consiste apenas no testemunho da vida. O verdadeiro apóstolo procura as ocasiões para anunciar Cristo pela palavra, seja aos não crentes, seja aos fiéis. Ou seja, o que é a missão profética de Cristo? É a missão de ensinar, de pregar o reino de Deus e de ensinar o caminho que leva ao reino de Deus à salvação. Então, os fiéis leigos participam do mundo profético de Cristo quando eles também, não só pelo testemunho da palavra, o testemunho de vida, pelo testemunho de vida, nós participamos, né, da missão sacerdotal de Cristo, oferecendo as nossas dores pela salvação do mundo, né, e a nossa conversão pela salvação do mundo. Mas pela missão profética, não é? Nós participamos da missão profética de Cristo pelo anúncio e a pregação da palavra de Deus, não é? Pregando o reino de Deus e ensinando o caminho que leva à salvação. Então, todo bom cristão, todo bom leigo, evangeliza não só pelo testemunho divino, mas também pela pregação da palavra, aproveitando todas as oportunidades para falar de Deus para as pessoas. E nisso, meus irmãos, os nossos irmãos evangélicos estão anos-luz à nossa frente. Esses dias eu peguei um táxi, o taxista era da Igreja Batista, né? E o percurso foi longo. E aí no percurso, naturalmente, ele começa a falar de Deus comigo, falar da sua vida de fé, da sua experiência com Deus. Olha só, por que as igrejas evangélicas crescem muito? Porque eles entenderam e aprenderam que a missão de evangelizar, ela é por excelência do fiel, do leigo, e não do pastor. A missão do pastor é de conduzir as ovelhas que estão ali na igreja, na comunidade. O pastor vai às vezes nas casas, vai, mas se vocês forem ver direitinho, é quem que puxa à frente o carro da missão da igreja, né? O carro da missão, da evangelização. São os leigos. Né? A maioria das pessoas que vocês conhecem, que se converteram para alguma igreja evangélica, não foi pela pregação de um pastor, mas foi pela pregação de algum irmãozinho que se encontrou com aquela pessoa e no momento difícil daquela pessoa viu ali a oportunidade de falar de Deus e tocou o coração daquela pessoa. É isso que nós precisamos fazer. Essa é a conversão pastoral que todos nós, cristãos católicos, precisamos ter. Aonde eu posso falar de Deus? Na minha casa, no meu trabalho, na rua, às vezes numa fila de banco, numa fila de hospital. Ali eu estou conhecendo a pessoa e ali, naturalmente, eu consigo falar de Deus para aquela pessoa. É isso que nós precisamos fazer, meus irmãos, para que a nossa igreja cresça e para que o reino de Deus cresça no mundo. E por fim, do número 908 ao número 913, fala, da participação dos leigos na missão de Jesus como rei. Vamos lá, 908. Por sua obediência até a morte, Cristo comunicou a seus discípulos o dom da liberdade régia, para que vençam em si mesmos o reino do pecado, por meio de sua abnegação e vida santa. 909. Além disso, com forças conjugadas, que os leigos sanem as instituições e condições do mundo, caso estas incitem ao pecado. E isto de tal modo que todas essas coisas se conformem com as normas da justiça. E em vez de a elas se opor, antes favoreça o exercício das virtudes. Agindo dessa forma, impregnarão de valor moral a cultura e as obras humanas. 911. Na igreja, os fiéis leigos podem cooperar juridicamente, ou seja, com o poder de governo, no exercício do poder de governo. Isto se diz de sua presença.
nos concílios particulares, nos sínodos diocesanos, nos conselhos pastorais, no exercício do encargo pastoral de uma paróquia, da colaboração nos conselhos de assuntos econômicos, da participação nos tribunais eclesiásticos. Só um minuto. Então vejo, meus irmãos, como que os leigos participam da missão sacerdotal de Cristo, da missão régia, ou seja, a missão de Cristo enquanto rei. Quando que nós participamos? Em primeiro lugar, vencendo as nossas próprias vontades e as nossas más inclinações para fazer em tudo a vontade de Deus. Nisso nós alcançamos o nosso autodomínio, não é? Nos tornamos donos de nós mesmos para praticarmos a liberdade e fazermos em tudo a vontade de Deus na nossa vida. Em primeiro lugar nisso. E em segundo lugar, o que cita aqui o cano 900, o número 911. Os leigos participam também, literalmente, do governo da igreja, quando os leigos participam dos concílios ecumênicos. Por exemplo, o Concílio Vaticano II tinha a presença de leigos ali, tanto leigos católicos como leigos protestantes, para vocês terem ideia, participando ativamente, né? Os leigos participam do Munus Régio de Cristo, né? Participando dos sínodos diocesanos. Nós tivemos o sínodo da nossa diocese do ano 2012 a 2013 e tinha ali um grupo de leigos participando ativamente nas decisões sobre os assuntos pastorais da diocese. Os leigos também participam do governo da igreja quando participam, né, do conselho econômico das suas paróquias, né, os membros do conselho econômico e os membros do conselho pastoral de suas paróquias também. Né? E em alguns casos específicos, leigos podem até assumir uma paróquia, quando não se tem padres, nem diáconos e nem religiosos para assumir a administração de uma paróquia. Existem casos excepcionais assim, numa escassez muito grande de clero e de vida religiosa em algumas dioceses do Brasil, por exemplo. Não é? E também existe a participação dos leigos, de muitos leigos, como por exemplo advogados, médicos e psicólogos, nos tribunais eclesiásticos das dioceses. O que são os tribunais eclesiásticos das dioceses? São os tribunais que tratam dos processos de nulidade matrimonial. Vocês acham que ali é só padres que participam? Não. Muitos casos de nulidade matrimonial precisa passar por perícia médica, perícia psicológica, para poder comprovar o fato ali que prova a nulidade do matrimônio. Não é? Existe também o defensor do vínculo, ou seja, aquele que vai defender que aquele casamento ali não foi nulo. Né? O defensor do vínculo é sempre um advogado. E geralmente um advogado civil, um leigo. Entende? Então é isso, meus irmãos. Aqui nós encerramos por hoje é só. No nosso próximo encontro, né, nós falaremos do último grupo, o terceiro e último grupo dos fiéis da igreja, que são os religiosos, a vida consagrada. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema de hoje, deixe aí nos comentários aí do link aí da nossa transmissão, não é? E deixe aí que eu terei o maior prazer de responder. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite para todos e até a próxima, se Deus quiser.